Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ler primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 16. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 16. Enquanto você procura, eu quero louvar, agradecer, exaltar, magnificar o Todo-Poderoso por essa rica e bendita oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Valdir, da sua esposa, toda a igreja que está aos seus cuidados, dos pastores que aqui estão. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Paulo. Louvar a Deus pela vida do Túlio, Josival. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui. Quem encontrou? Versículo 16. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouviste que o anticristo há de vir, e mesmo agora muitos se têm feito anticristo, e por isso sabemos que é a última hora. Amém? Sente o corpo e deixa o espírito em pé. Quero louvar a Deus pela vida da cantora. Deus abençoe seu esposo. Deus abençoe. Obrigado por confiar em eu trazer vocês. Deus abençoe. Queridos, não vou me demorar. Primeiro que eu vou estar todo o evento por aqui, não é? Então não tenho muito que... Amanhã a gente continua o que eu vou começar aqui. Nós estamos falando de um tema que vocês escolheram. E a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Nós estamos falando do apóstolo João, que de acordo com o testemunho do Novo Testamento e também da igreja primitiva, o apóstolo João foi um dos principais líderes que deram forma ao curso do cristianismo, e isso lhe trouxe a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse, como também pelo seu trabalho pastoral e missionário, a sua defesa à fé contra as ousadas investidas das falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, doutrinas dos gnósticos. Esse apóstolo João, filho de Zebedeu, sua mãe Salomé, seu irmão Tiago, a família se dedicava a atividades da pesca. A sua família morava em Betsaida, próximo ao mar da Galileia, e eles eram pescadores de profissão. Esse homem que tem a sua família envolvida na pesca, também tinham empregados que o ajudavam, o seu pai. O propósito dessa carta era principalmente alertar aos leitores dela e instruir e encorajar os leitores. Essa carta, ela enfoca temas fundamentais, como luz, como verdade, conhecimento, crença, amor e justiça. Essa carta, ao longo do que o apóstolo está falando dentro dessas epístolas, principalmente a que nós lemos do capítulo 2, esse propósito positivo de advertir os leitores dos falsos ensinamentos. Ele escreve na primeira epístola, no capítulo 2, versículo de número 26, dizendo
essas coisas vos escrevi acerca daquele que vos engana. E o erro em particular em vista é um tipo de gnosticismo de caráter judaico que negava que Jesus era o Cristo. Ele escrevendo o capítulo 2, versículo de número 22, ele diz: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Segunda coisa, que esses falsos ensinadores, esses homens que disseminavam uma falsa doutrina, eles não acreditavam que esse Cristo tinha vindo a esse mundo numa forma humana, em um corpo de carne, em uma forma humana. No capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, ele disse: nisso conheceremos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Existem algumas coisas que a gente pode observar e algumas informações essenciais. Primeiro, que o autor dessa carta defendido é o apóstolo João, o apóstolo do amor. Ele escreve essa epístola, e essa epístola, ela é uma epístola que não tem título, é uma epístola que não foi endereçada a uma igreja em particular. Essa epístola, ele escreve a várias congregações de gentios, também escrita, ele faz menção de escrever para todas as pessoas em todos os lugares da terra. Provavelmente, essa escrita dessa carta varia entre o ano de 85 ao ano 90 depois de Cristo, escrito lá na cidade de Éfeso, antes desse apóstolo que já estava em uma idade bem avançada, ser levado prisioneiro para a ilha de Pátimos. O texto-chave dessa epístola se encontra no capítulo 5, versículo 13, a qual ele fala da sua divindade, também fala da sua salvação, e que todos aqueles que crê no Senhor Jesus Cristo não perderá a sua vida eterna. Quando nós entramos no capítulo de número 1, João disse que a vida estava com o Pai, mas ela foi manifestada no meio deles. João, ainda no capítulo 1, ele fala da palavra do mestre acerca de estar nele, porque ele é a luz e nele não há trevas. E quem anda em Cristo tem que andar na sua luz. João continua dizendo e falando aos seus leitores que nós precisamos confessar os nossos pecados, e confessando os nossos pecados, esse Cristo, ele é justo para nos perdoar. Quando chegamos no capítulo de número 2, João começa com uma exortação, dizendo: filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai para nos defender. Quando João escreve o capítulo 2, versículo 1, o que me traz a lembrança de falar acerca de um advogado, é que toda pessoa que precisa de um advogado, ela precisa procurar esse advogado, ela precisa sentar, passar a sua causa, para que o advogado venha direcioná-la da forma correta, como agir dentro do seu processo. Quando nós estamos falando que João está dizendo que aquele que pecou precisa de um advogado, mas você precisa procurar esse advogado, você precisa confessar esse pecado, você precisa estar de acordo com aquilo que o seu advogado vai querer que você faça. Ora, e quando nós procuramos o nosso advogado, o acusador de nossos irmãos, aquele que no livro do Apocalipse diz que ele é o acusador de nossos irmãos, que de dia e de noite acusa, e quando ele acusa, ele também não quer só acusar, ele também quer que essa pessoa seja condenada. E uma coisa que eu acho interessante é que o advogado, ele nunca
nunca vai nos defender diante ou diretamente para o acusador. O advogado sempre vai nos defender diante daquele que pode nos absolver, que é o justo juiz. Se esse advogado Jesus Cristo bater de frente para advogar a nossa causa diante do adversário, vai dar confusão. Ele vai ficar dizendo: não, mas ele pecou, não, mas ele errou. Jesus vai dizer: de fato ele errou. O Espírito Santo, porque a fiel testemunha não pode mentir, vai dizer: de fato ele pecou, é verdade. Aí o diabo vai dizer: então dá para mim, porque está escrito: seja entregue o tal a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas o advogado não está ali para dar a sua defesa para o acusador. O advogado está ali para dar a sua defesa diante do justo juiz, que tem poder para lhe absolver de toda acusação do adversário. Deixa eu fazer você entender: quando ele se vira diante do justo juiz e começa a lhe defender, a defesa é essa: ele pecou, mas ele entrou no quarto, fechou a porta e confessou o pecado. Ele fica de pé, defende a causa, porque a única coisa que dá liberdade para que o inimigo não lhe condene mais a respeito do teu pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se é de todo pecado, o justo juiz vai te absolver, e o diabo vai ter que dar esse julgamento por encerrado, e a vitória é de quem serve e crê no julgamento do justo juiz. Se tem alguém que ainda me ouve esta noite, uma mão é pouca, levante as duas mãos e manda o melhor glória que você tiver. Ele é o nosso advogado fiel. Olhe para quem está do seu lado com muito amor, com muito carinho. Nós já passamos da hora do assembleiano, mas ainda dá para inventar um sorriso de profeta para esse crente que está do teu lado. Vai, dá um sorriso de profeta para ele e diz assim para ele: fica tranquilo, você tem um advogado que vai te defender. Agora diga para ele: só que vigie, viu? Não entre em tentação, não peca. Diga para quem está do seu lado: você é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Então, se você é mesmo salvo na pessoa de Jesus Cristo, nessa última hora, se comporte como salvo, se vista como salvo, fale como salvo, ande como salvo, pastoreie como salvo, cante como salvo, e seja crente para ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Se tem crente salvo aqui, deixa eu ouvir se tem crente salvo. Se você é salvo, então se comporte como salvo. Eliésio, oi, e como é que um salvo se comporta? Eu não posso dizer por mim mesmo, porque eu tenho que ser fiel à palavra de Deus, e João nos ensina como se comportar, como que um salvo se comporta. E como é, Eliésio? Primeiro, amando a sua igreja e os irmãos que nela tem. Amando a sua igreja e os irmãos que nela tem. Não dá mais para viver em uma igreja em desunião. Não dá mais para viver em uma igreja cheia de pilantragem. Não dá mais para viver em uma igreja cheia de prostituição. Deus vai nos ensinar a maneira correta de se comportar para herdar a eternidade. Você vai aprender. Vai, você é novo, o cabelo é bom. Você vai aprender a se comportar como um crente salvo. João, ele disse: ame a igreja e os crentes, os irmãos que nela tem. Eu fui ler esse texto, eu fui ler essa epístola, pastor Valdir. Eu li ela umas 3 vezes, aí já não estava aguentando mais ler. Aí eu botei o áudiozinho, aí fui ouvir o áudio. Menino, quando eu fui ouvir o áudio, é diferente da gente ler. A gente lê é melhor, mas o áudio me impactou uma coisa. Nessa primeira epístola, João fala o máximo de coisa que João fala
aqui no maioral de tudo é acerca de nós amarmos e honrarmos o nosso próximo. Eu digo, eu estou precisando aprender muita coisa ainda. Aí eu parei o áudio e disse, vou começar a ler de novo. E comecei a ler de novo, e tome de novo. Disse João toda a sua epístola, e é o que ele mais enfatiza, é o foco dele, é a respeito da comunidade, da igreja que eu faço parte, da congregação que eu faço parte, como também dos salvos que nela está. Porque não dá para viver numa congregação se eu não consigo sentar do lado de alguém. Não dá para viver numa congregação se eu não dou conta de fazer um congresso, se eu não dou conta de cantar num departamento com quem eu odeio. E João nos dá um ensinamento que devemos amar o nosso irmão, porque o irmão está aqui, nós vê e estamos com isso tudo, aí estamos batendo no peito dizendo que somos salvos, e estamos dizendo que amamos a Deus, e nunca vimos se nós nem conseguimos amar o nosso irmão. Amemos o nosso irmão para nós entrarmos na identidade de salvos. Eu acho bom que eu não tenho responsabilidade muito aqui, porque o tema que escolheu foi vocês, e eu sou fiel ao tema que me dão. Eu não sou muito bom não, mas vou tentar o máximo aqui, passar para você o que o Espírito me deu. Além dele dizer, seja fiel, como que eu me comporto? Como que eu me comporto? Ame a sua igreja. Não ame a sua igreja só em época de congresso, não. Ame a sua igreja no culto de ensino. Ame a sua igreja nas campanhas de oração. Ama a sua igreja na prova. Ama a sua igreja na bonança. Seja fiel à sua congregação. Talvez eu estou pregando aqui para alguns pula-pula de galho. Já foi do seta, está na Madureira, já está com vontade de ir para a Comadero, e vai acabar na Católica e vai acabar no inferno. Ame a sua igreja. Paulo diz que cada um fique na vocação que foi chamado. Fique aí, fique lá. É aí que você vai aprender a se comportar como salvo. Não é pulando de igreja em igreja, não. Aí ele diz, você precisa amar a igreja, os irmãos da igreja. Aí ele entra e diz, e não amar o mundo. Como que o salvo se comporta? Aprendi, Eliezer, amando a igreja, amando meus irmãos e odiando o mundo. Pronto, não tem muita cerimônia, é só isso mesmo. Vamos alongar para quê? Se ele disse que é só isso. Agora, ele diz, não ame o, bora ver, não ame o, que alguém tem que falar, porque é para botar na mente que não pode amar o. Agora, o porquê que não é para amar o mundo? O que é que no mundo tem que ele não quer que nós não amamos o mundo? Versículo 16. Olha o que ele diz. Primeiro, os desejos da nossa natureza pecaminosa. Primeira coisa que tem no mundo, que ele está exortando, alertando para nós não amarmos o mundo, porque no mundo tem desejos da nossa natureza pecaminosa. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 7, Paulo disse assim, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. Você está pensando que aceitou Jesus, discipulou, desceu nas águas, participa da ceia, é dizimista, é ofertante, matou a velha natureza, a velha pecaminosa, está bem aí guardadinha. Mas por que ela está guardada? Porque você está fazendo o que Paulo ensinou no capítulo 8 de Romanos, que o capítulo 8, parte dele é um ensinamento de como nós devemos se comportar diante de uma guerra entre a carne e entre o espírito, e vence quem mais você alimentar. Alimenta o espírito, a natureza velha pecaminosa fica abafada aqui dentro.
alimenta a carne, a natureza pecaminosa se incha, se aparece, se desce, se mostra. Mas nessa guerra vai vencer quem você mais alimentar. Eu estou pregando para a gente aqui que esse mês alimentou a carne, que a bicha está parecendo aquele bombadão aí, não é? Mas eu estou pregando para a gente que alimentou o espírito e a carne está mortificada. Primeiro, porque há no mundo desejos da nossa natureza pecaminosa, e ela está aqui dentro, mas ela não consegue ser amiga de Deus. Você vai fazer isso? Não. Tu vai falar isso? Não. Ela é a inimiga de Deus. E Paulo diz, ela não se submete à lei de Deus e nunca. Então para essa coitada que está aqui dentro, mortinha, só esperando você dar uma migalhinha na boca para ela voltar à cena de novo, ela simplesmente não tem como se converter. Ela não se submete à lei de Deus. Paulo diz, ela nunca fará isso. Olha o tanto que está estreitando. Aí, segundo, se primeiro é os desejos da nossa natureza pecaminosa, segundo, ainda estamos no versículo 16 que nós lemos, os desejos dos nossos olhos. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, Mateus escrevendo o que Jesus falou, ele diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que é que esses olhos lindos, uns verdes, uns castanho claro, outros escuros, o que é que esses olhozinhos estão desejando? Porque tem uns olhozinhos aí desejando o ministério dos outros, tem uns olhos por aí desejando a mulher do outro, e marido tem que cuidar da mulher, e mulher tem que cuidar do marido, porque tem um olhinho vaidoso aí, de olho na tua mulher ou de olho no teu marido, rapaz. Aí o camarada deixou de olhar para a mulher dele, porque o casamento já está bem andado, não é? Aí deixou, aquele amor já passou, mas não pode passar uma diferente, não é? Que ele bate o olho e carrega. Do mesmo jeito tem muita mulher assim. Mas eu vou falar um negócio para você. Do jeito que você olha para dos outros, você vai achar uma que olha na sua. Cuidado com o que os teus olhos estão desejando. Tem gente que não prospera porque só vive com os olhos vaidosos, desejando coisas que não convêm aos santos. Precisa dar glória não, que eu sou acostumado, quando eu prego o povo fica meio assim, atônito mesmo. Primeiro, a natureza pecaminosa, Paulo escreve aos Romanos. Segundo, os desejos dos nossos... eu estou pregando para jovem. O que é que nesses olhos tem passado? Que desejos tem entrado por esses olhos? Porque se ele for mau, esse corpo vai ser mau. Mas se ele for bom, esse corpo vai ser bom. Vamos para o terceiro, porque vocês já estão, né? Terceiro, a ostentação vaidosa dos bens materiais e de toda vaidade. Elias, oi. O que é ostentação? Ostentação é se exibir para parecer melhor aos olhos de outras pessoas. Uma pessoa, ela pode ostentar riquezas e bens, posição social, suas capacidades, suas ações. Eu não estou aqui dizendo que é pecado ser rico, ter dinheiro. Estou falando aqui é de ostentação vaidosa. Quem é que não gosta de dinheiro? Eu, nós, vós, eles e elas. Mas eu estou falando de uma ostentação vaidosa, uma ostentação que é tamanha que ofusca as coisas espirituais.
grita, chora, baba, ora, faz campanha, canta sem hino, 1000 horas de oração, chega no culto, crente, batizado com o Espírito Santo há 20 anos, com a cara emborrachada em culto. Por quê? Porque diante da máquina de lavar que foi nova, foi 2.300, diante do carrão que comprou do ano 2024, que não tem nem peça paralela ainda, tudo é original, mas para as coisas espirituais, Pastor Valdir, o que adianta ostentar carro novo? Estou falando de ostentação, não estou falando de ter. O que adianta ostentar casas tops? Estou falando de ostentação vaidosa, aquela que você só tem para mostrar para os outros ser melhor do que os outros. Não é porque você precisa para morar, para fugir de uma chuva, de um sol, dar conforto para a sua família. Não estou falando desse tipo de coisa. Que adianta ter todas essas ostentações, se no culto você parece um vaso, ou melhor, uma cabaça vazia. Está igual o hino do cantor. Cantor fala paletó, paletó não fala nada. O pastor disse: ó, rapaz, esse negócio não dá certo. Aí ele disse: agora fala paletó. Agora o paletó já está falando que não podia. Ostentações que vai além das coisas espirituais. Pessoas que valorizam mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Eu vim de Araguaína, pertinho, só dizer para você que a Bíblia nos ensina como se comportar nesses últimos dias. Agora nós chegamos no versículo 17, que é até o 18, né? Até o 18. Ô meu presidente, tenha paciência comigo, só mais 12 minutinhos. Olha o 17, olha o versículo 17, o que diz? E o mundo passa, o mundo, a concupiscência, vou melhorar, passa, diga passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: pode sair da igreja e dançar forró. Diga: o forró passa. Pode sair da igreja e beber cachaça. Isso aí vai passar. Pode sair da igreja por causa que não gostou da pregação do pastor. Pode sair da igreja, isso aí passa. Mas se você permanecer, você vai fazer a vontade de Deus e você vai viver eternamente. Você que ainda não decidiu ser crente, aceitar a Jesus, anda nesse mundo vil. Viu o texto dizendo? Esse mundo, e não é só o mundo que passa não. Parece que Jesus aqui abre a porteira, lá e vem um mundo. Passou a porteira, aí Jesus olha e diz: epa, não vá só não, leva a sua galera. Aí vem toda a concupiscência. Quando toda a laia do mundo passa, Jesus fecha a porteira. Porque do lado de Jesus só tem ovelha, não tem bode. Do lado de Jesus só tem cordeiro. Tem devorado. Tem gente que não gosta dessa gaitada minha não, mas eu acho bom. 17. O mundo passa, e as suas concupiscências, até o nome delas é estranho. Mas aquele que faz a vontade de permanece para. Versículo 17, não é um crente que ama o mundo de dia e vai fazer a vontade de Deus à noite, não. O 17 aqui não é aquele crente que vai o dia todo fazendo as vontades da carne e de noite está com o microfone na mão arrotando fogo em crente, não, irmão.
O versículo 17 está dizendo que aquele que vive no mundo vai ver passar e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer. Não é aquele crente que passa o dia no Instagram postando fotos sensuais de biquíni, sem camisa. Não é esse tipo de crente que de dia joga baralho, joga dominó, joga xadrez, de noite está no culto, lendo a Bíblia, cantando hino, dirigindo o culto. Rapaz, tu ainda não se converteu não. Quem é de Deus é de Deus. Quem é de Deus se separa. Ei, acabou o horário, para ou continua? Um dia eu arrisquei falar isso aqui na igreja, o pastor disse para, botei o microfone e sentei. 3 horas de louvor, tudo que aconteceu lá na igreja, lá, estou falando de lá. Até gente da Batista lá, do jeito que eles gostam de, que não tenho nada contra. E eu estou num congresso do meu ministério, eu sento mesmo para falar e eu falo mesmo. Não gostou, quando vê o cartaz, se for minha foto, não se arrume, não venha. Porque vai saber que vai ter um negócio. E aí quando eu disse, para, continua. Que eu lembro que há uns 6 anos atrás, o pastor Paulo em Araguaína, culto 9 horas. Aí ele disse, até 9h15, faz muito tempo. Aí eu digo, ó, aumentou mais 15. Aí toda vez que eu estou pregando fora, quando dá 9 horas, eu paro e digo, para, continua. Se o povo vir comigo, eu continuo. Então, primeiro, nós estamos falando de crentes que fazem a vontade de Deus e permanecem. Mas eu vim aqui nesse congresso alertar vocês a respeito disso aqui, ó. Aí nós entramos já. Já é a última. Eu vou fazer uma pergunta simples que todo mundo sabe. Quem foi que deu abertura essa última hora aqui? Quem foi que deu essa abertura de última hora? Elias, oi, no livro do Gênesis, nunca. Quem deu a abertura dessa última hora aqui? Jesus. Essa abertura da última hora aqui, ela se dá início na vinda de Jesus Cristo. Os apóstolos viveram essa última hora. Nós estamos vivendo essa última hora. Agora, quem é que vai fechar essa última hora? Já que Jesus abriu ela. Se Jesus abriu, é Ele que fecha, né? Vamos lá no 18. Jesus abriu a última hora. Diga, porque talvez tem crente que aqui não sabe, mas já é a última hora. Jesus alertou quando andava. E aqui o João é o único que fala essa expressão de hora. Os outros usaram a expressão tempo ou dias. João é o único que usa a expressão horas. Aí ele entra no versículo 18, eu acho bom ler, nós já finalizamos, e amanhã eu dou continuidade. Ele diz, filhinhos. Que bom, ele não está falando para mim que sou velho não, é para gente novo, né? Filhinhos. Na realidade aqui João está bem avançado de idade. João aqui está falando como pastor. João aqui está alertando, quando ele fala filhinhos, ele está falando de 10 anos, de 5 anos, o de 30, o de 40, o de 70, o de 80, se tiver um de 90, glória a Deus por você. Filhinhos, é já a última hora. Vivemos essa última hora, mas nós precisamos viver essa última hora perdoando uns aos outros. Precisamos viver essa última hora mergulhado na palavra de Deus. Precisamos viver essa última hora de joelhos dobrados pedindo misericórdia.
Precisamos viver essa última hora cheios do Espírito Santo. Precisamos viver essa última hora, não é parado e nem estacionado, é cumprindo a missão que Jesus nos designou para fazer. E a missão é: e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. E aí benefício para quem faz a vontade de Deus. E estes sinais seguirão os que crê. No nome dele falarão novas línguas. Pisarão em serpente. E se tomares alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E imporão a mão sobre e em cima de. Já que João aqui está alertando sobre os falsos ensinadores, a gente precisa se policiar com os camaradas aí que estão botando a mão não é sobre, é no indivíduo, aí é pregador botando mão em mulher, pregador botando mão na frente. Jesus vai sarar aqui. Bota essa raça para ir embora. Vocês são falsos. E nesses últimos dias é o que vai aparecer. Crente que dá mais valor em oba-oba do que na palavra pregada na sua congregação. Não vai prosperar nunca. Pegue na mão de quem está do seu lado. Aperte a mão dele até ele dizer aleluia. Se ele estiver vivo, coloca ele de pé. Coloca ela de pé. Coloca ele de pé. Coloca ela de pé. Amanhã vai dar tempo de nós falar do anticristo e dos que têm se feito anticristo. Vamos encarar essa última hora, sabe como? Crendo na promessa. E essa promessa é para quem, Eliezer? É para quem é batizado nas águas? É nada. É não? É não. Você sabe para quem é essa promessa? Olha o que o escritor disse em Atos. Eu finalizo. Olha o que ele diz em Atos 2:39. Porque a promessa é para vós, diga vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Diga aí, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para você. A promessa é para os teus filhos. A promessa é para quem está longe. Eliezer, eu não estou entendendo. Não tem aquele lá que distanciou da igreja? Não tem aquele vizinho que ainda não é crente? Está lá longe. Essa promessa também é para ele. E para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu faço uma pergunta e finalizo agora. Só quem foi chamado por Ele. Só quem foi chamado por Ele. Levante o seu braço. Porque quando a gente levanta o braço, a gente levanta a mão. Levante o seu braço para cima. E diga, eu fui chamado. Diga, eu estava longe. Ele me trouxe para perto. Eu estava caído. Ele me levantou. Eu estava oprimido. Ele me resgatou. Diga, eu estava na sarjeta. Ele me fez sentar entre os príncipes. Ele me lavou.